Senhor, irmãos, estamos aqui na nossa 13ª lição, né? Nós não podemos estar ministrando ela no dia 25 de dezembro, como de costume nós fazemos todos os domingos, né? A nossa escola bíblica dominical, mas dia 25 de dezembro foi Natal, e aí nós não tivemos a nossa escola dominical, mas nós não poderíamos deixar de estar trazendo para os irmãos essa aula tão importante para nós, que é essa aula aqui da nossa 13ª lição, que fala sobre o Senhor, Ele está ali. Eu não vou ficar lendo a lição, porque os irmãos têm a revista, os irmãos podem conferir alguma coisa daquilo que foi dado. Nós vamos trazer apenas alguns tópicos que são importantes para os irmãos fazerem uma reflexão. Ok? Então vamos lá. O textuário, né, de Isaías 11:9, ele fala sobre uma época onde não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Bem, isso aqui a gente precisa parar e ter em mente o seguinte: Isaías aqui está falando de uma época muito distante da época que ele estava vivendo, porque se ele fala de uma época onde não se fará mal nem dano algum ao monte da santidade do Senhor, então nós estamos falando de uma época onde o mal ele estaria expurgado. Isso nós temos que ir a uma época muito além, inclusive, do tempo que nós estamos vivendo hoje, porque quando nós olhamos para frente, após o próprio milênio, ainda haverá um mal, ainda haverá uma crise na história da humanidade, na história da redenção, e aí nessa crise nós vamos ver que ainda Satanás ele será solto. Então, se não se fará mal nenhum, nós estamos indo muito além desse período, nós estamos indo para depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, depois inclusive do próprio reino milenar de Cristo, tá ok? Nesse capítulo 11 de Isaías, né, ali, a partir do verso 6, nós vamos ver que é um parágrafo que ele está apontando para muito além, né, da época que o profeta vivia e, ao mesmo tempo, era antes da própria eternidade em si, formando um elo, né, que existiria entre o milênio e o estado eterno. Ou seja, ele aponta, o profeta Isaías, ele aponta para o novo céu e para a nova terra, né, conforme está ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, entre os versos 1 e 5. Quando a gente olha a história da redenção, irmãos, não existe um tempo, né, em que haverá um domínio do Messias sobre a terra, a não ser o milênio. Ou seja, essa profecia ela aponta para o reino milenar. Essa será uma época de liberdade, porém nós não podemos confundir o milênio com o estado eterno. Entre eles ainda haverá uma crise, como nós já acabamos de falar, que essa sim vai levar à expurgação do mal de forma definitiva, culminando com a criação do novo céu e da nova terra. Então, quando nós olhamos esse texto citado no nosso textuário, ele aponta para um período muito depois do tempo que nós estamos vivendo. É uma passagem escatológica em sua essência, tá bom? Quando nós olhamos ali a leitura em si e nós vemos o comentário, eu quero chamar a atenção para os irmãos, né, que lá no final a gente vai falar sobre essa questão da saída, né, das portas de cada lado, a relação do nome das tribos, ela aponta também para a relação que está lá em Apocalipse 21, 12 a 14, que também ali há uma citação das tribos de Israel, e a gente vai esmiuçar isso ali mais à frente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse quadro que nós temos aqui, que é o quadro do acampamento de Israel. E ali ele mostra, né, o nome das tribos, está colocando ali de uma forma interessante, formando um quadrado perfeito, e o tabernáculo do Senhor sendo colocado na posição central da tribo, mostrando, né, a presença do Senhor ali no acampamento de Israel. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa lição. Na história do Êxodo,
ela se encerra com a promessa da presença real de Deus no lado dos crentes, no lado dos fiéis, no lado do seu povo. Tá? Então, em Isaías 40, 34 a 38, nós temos aqui a citação do texto. Nós vamos ver que a promessa do Senhor é que o Senhor estaria com Israel em todas as suas jornadas, ou seja, a presença do Senhor, que era colocada por meio da nuvem que seguia ali o tabernáculo, mostrando exatamente o momento que o povo de Israel deveria andar ou ele deveria continuar parado, estacionado num determinado local. Isso no Êxodo, que nós podemos ver assim, é o início do surgimento de uma congregação, de um povo chamado para ser povo de Deus, e que Deus ele vai buscar a sua presença no meio desse povo. Mais tarde, nós vamos ver que quando surge a igreja, nós vamos ver que o próprio Jesus, ali em Mateus 28, né, no finalzinho ali do capítulo, ele vem também com uma promessa de que o Senhor ele estaria presente com a igreja. Ou seja, ele não faz uma promessa de que nós haveríamos de ter uma vida perfeita, livre de problemas, livre de dores, livre de angústias, mas o que ele diz é que a presença dele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E no final, nós vamos ver que lá em Apocalipse 22, né, 20 a 21, já fechando o cano sagrado, nós vamos ver que a promessa da vinda de Cristo é justamente de que a presença, a graça do Senhor, ela haveria de estar com todos nós, né? Ela deveria estar junto conosco até a vinda do Senhor e também para todo sempre. Então, nós vamos ver que existe na Bíblia uma promessa onde Deus ele sempre estaria com o seu povo. Nem sempre esse povo estaria simplesmente vivendo um momento de glória, um momento de festa, um momento de alegria, mas mesmo que o povo estivesse passando por um momento de luta, por um momento de tristeza, por um momento de angústia, o Senhor ele haveria de estar presente ali no meio do povo, tá ok? Chegando em Ezequiel, nós vamos ver que a profecia dele é toda assim cheia de preceito, promessa, tem uma chave, né, com a história dos impérios que existiam na época, aponta para uma direção de uma santificação total do povo de Deus. Apesar dele estar vivendo um momento de crise, Ezequiel vivia um momento de crise, onde eles estavam no cativeiro, Ezequiel ele estava ali vivendo, inclusive, o início do cativeiro. Esse cativeiro ele ainda haveria de se estender por 70 anos, que era o tempo total desse cativeiro, conforme a profecia que Deus havia feito por meio do profeta Jeremias, mas ele aponta como total das suas visões, a promessa da comunhão eterna entre Deus e os seus servos. Por isso que ele termina com essa ideia, né, de que com a restauração, a volta da presença do Senhor para o meio do seu povo, para o seu templo, para a sua morada, então dali para frente, o nome, a própria cidade, ela seria reconhecida, identificada pelas nações por meio da presença do Senhor que estaria ali naquele local. Irmãos, não existe nenhuma promessa de que a vida nos dará tudo aquilo que dela nós exigimos, mas que só a presença de Deus é que nos trará vitória em qualquer circunstância. Nós só podemos ser vitoriosos se a presença do Senhor estiver conosco. Quando nós estivermos vivendo um momento de alegria, de paz, nós precisamos da presença do Senhor para que nós possamos continuar vivendo essa paz. E quando nós passamos por um momento de angústia, nós precisamos também da presença do Senhor para que Ele nos dê graça, para que nós possamos suportar e que nos dê também a condição de nós vivermos até que esse estado de angústia ele possa ser revertido, ele possa mudar, ele possa acabar. Nem sempre, irmãos, nós vemos na Bíblia o Senhor nos livrando de momentos de juízo, como Ele fez na própria história de Israel, né? Nós vamos ver isso
na questão de o fato de Josué e Caleb serem fiéis ao Senhor, não livrou eles de terem de voltar para o deserto e também caminharem 40 anos ali no deserto. Baruque era um grande homem de Deus, mas Deus falou para ele que era um momento que a nação estava sendo conturbada e não tinha como ele, Baruque, apenas não passar por esses momentos. Então, mesmo que nós tenhamos a promessa de que se nós formos fiéis, o Senhor ele nos guarda, mas ele não vai nos guardar apenas da tribulação, mas ele também vai guardar na tribulação. Muitas das vezes a viúva, né, ela atendeu o profeta, ela supriu a necessidade do profeta, mas o quadro dela não mudou além do azeite e da farinha. Não chovia na fazenda dela, não tinha na fazenda dela fartura, ela não tinha rebanhos, ela não tinha plantações, o que ela tinha era aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Então, nós precisamos tirar essa ideia de que se nós formos fiéis, as pessoas ao nosso lado vão passar por tribulação e nós vamos passar no momento sem que nada nos atinja. O próprio Salmo 91, quando ele fala, né, sobre 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, nós não seremos atingidos, mas ela fala que com nossos olhos nós vamos ver essas coisas acontecendo. E não tem como nós vermos o mal, o juízo, né, do Senhor caindo ao nosso redor e nós acharmos que nós estamos passando, ou vamos pensar isso, incólume, sem sentir nada, sem passar por nada, ilesos. Não. Muitas das vezes nós vamos ter que nos agarrar à nossa fé em Deus para que possamos passar por esses momentos de dificuldade, que se é para que o mundo seja julgado, nós precisamos tomar cuidado para que nós também não venhamos a entrar nesse julgamento juntamente com o mundo. Por isso que nós precisamos sempre guardar a nossa fé, mesmo quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, tá ok? Na primeira lição do trimestre, né, no livro de Ezequiel, ele antecipa essa tradição apocalíptica das Escrituras. Isso aqui é uma frase interessante, né, sobre a tradição apocalíptica. A apocalíptica é um estilo literário, que nós vamos ver isso aqui muito forte no livro de Apocalipse, né, e por causa desse livro de Apocalipse, ele vai dar um nome a esse estilo, mas não é só ao livro do Apocalipse que nós temos na Bíblia. Existiam outros livros, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, né, que são os chamados livros apócrifos, que vão compor essa escritura, mas quando nós olhamos no próprio Antigo Testamento, nós vamos encontrar no livro de profeta Ezequiel, né, vamos encontrar alguns textos de Malaquias, e nós vamos encontrar, inclusive, também no meio dos livros que são do momento interbíblico, né? Livros não canônicos, como, por exemplo, o livro de Enoque. Então, nós vamos ver que, quando está se falando dessa tradição apocalíptica, nós estamos falando numa época onde haveria uma crise final entre o bem e o mal, de modo que o mal ele seria expurgado e o bem finalmente triunfaria. Então, quando nós falamos, né, dessa literatura apocalíptica, nós estamos falando dessa catástrofe. É interessante que, quando nós olhamos outras culturas, também nós vamos ver nas culturas egípcias, na cultura nórdica, né, nas próprias tribos norte-americanas aqui, na América pré-colombiana, nós vamos ver culturas apontando também para um confronto final entre o bem e o mal, ok? Mas é interessante que, quando nós olhamos a Apocalíptica nas Escrituras, nós vamos ver que, de uma forma muito clara, ela vai sempre ter um apelo moral, a condenação do mal e a final apontando sempre para a vitória de que o bem, na pessoa de Deus, ele sempre irá prevalecer, ele sempre irá vencer, ok?
Chama a atenção da cidade, né? Ele fala sobre essas saídas e sobre isso aí que nós falamos lá naquele nosso primeira prancha, né? Que nós colocamos aquele quadrinho do acampamento. A ideia, segundo alguns, seria as extremidades da cidade, mas saídas é uma forma familiar e mais tradicional. Quando fala saída nesse texto, ele está falando justamente do limite. A partir do momento quando você passa esse limite, você sai da cidade. Então, ele, quando está falando saída, ele não deve ser visto apenas como uma porta, não deve ser visto apenas como uma estrada, mas seria sobre momentos onde você, uma vez que cruzasse aquele limite, você estaria saindo da cidade, tá ok? Essa palavra saída, né, essa expressão, ela é mais familiar na versão da Septuaginta, tá? Que é uma versão grega do Antigo Testamento, e em algumas das nossas versões atuais que nós temos da Bíblia. Sobre a cidade, fala aqui também sobre o formato da cidade. É interessante que a cidade de Jerusalém ela nunca teve a sua área territorial quadrada, certinha, né? Isso aí vocês podem pegar aqueles mapas da Bíblia que existiam antigamente, né? Vocês vão procurar ali o mapa de Jerusalém e vocês vão ver que essa cidade ela nunca teve esse formato quadrado, ok? Nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo vindouro, tá? Nós podemos ver essa visão dela quadrada justamente sobre um formato que tende a colocar tudo no seu devido lugar, tá bom? Aí se lembra do acampamento lá do deserto que nós colocamos, né? Onde as tribos elas tinham esse formato quadrado e o próprio acampamento em si formava um dispositivo quadrado também, mostrando ali o alcance da presença de Deus em toda aquela área, em todo aquele acampamento que ali estava. As portas, Ezequiel ele conhecia Israel, sabia que Israel não tinha, nessa época, 12 portas. Isso aí depois os irmãos podem ver melhor lá no texto, né, que ele fala para nós sobre isso, o comentarista ele coloca para nós essa versão, e também aponta para a torre de Marduk, que tinha na Babilônia, né, pois ele também, além de Ezequiel conhecer a cidade de Jerusalém, ele também conhecia provavelmente essa torre de Marduk, mas nós não podemos dizer que ele, Ezequiel, estaria se baseando numa estrutura da Babilônia, numa estrutura que seria dedicada a um Deus estranho, tá ok? Então, nós vamos ver, ele está falando, essa visão, ela deve ser vista mais como algo alegórico do que algo real, do que algo a ser colocado de maneira literal, tá ok? Então, a origem do formato e das portas, apesar de ser literal pela descrição da cidade, era uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto é o próprio Deus. Ou seja, não tem por que Ezequiel se inspirar na cidade de Babilônia. Isso não faria sentido. Então, ele não estava olhando para a cidade de Babilônia, mas ele está olhando para uma outra Jerusalém perfeita, que é colocada, que é edificada, que é construída pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Ok? O nome das 12 tribos, é interessante essa ideia, né? Porque há cerca de 20 listas aí desses filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão ali sobre elas, né? Elas são às vezes colocadas com o nome, seguindo a ordem das mães, às vezes seguindo a ordem de nascimento das crianças, às vezes coloca os filhos de José no lugar do próprio José, às vezes aparece o nome de José, às vezes aparece
a própria tribo de Levi, outras vezes não aparece. Então nós vamos ver aí que existe aí essa condição. Então elas não são colocadas de uma maneira fixa. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, né, a partir do norte da cidade. Rubem, Judá, Levi, José, Benjamim, Dan, Simeão, Isacar, Zebulon, Gad, Azer e Naftali. Ok? O critério da ordem dos nomes, né, toda escolha tem o seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estava fazendo, porém a questão é que nós desconhecemos o critério, né? Por que essas listas elas aparecem nessas diversas ordens que são apresentadas para nós. Uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, que apesar de serem os profetas, os escritores que estavam colocando, mas nós acreditamos na inspiração divina da Bíblia. Então essas ordens, elas tinham um porquê, conforme elas aparecem em cada uma dessas listagens. E esse porquê, ele não tende a atender uma limitação, uma forma de ver apenas dos escritores, mas ela visa mostrar o propósito divino que muitas das vezes nós, né, temos que ter a humildade de dizer, ó, isso eu não sei aqui ainda, não foi nos revelado o que Deus queria falar quando ele colocava essa ou aquela lista nessa ou naquela ordem apresentada para nós, tá bom? Os nomes é uma coisa interessante, né? O nome das tribos, dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó. Apenas Jacó ele não teve eliminado os seus filhos, né? E foi colocada a sua família de uma maneira total, de uma maneira onde todos foram postos ali. O nome das 12 portas de Jerusalém milenar, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Irmãos, desculpa, eu estou com o meu cachorrinho aqui, ele está dormindo, eu acho que ele está sonhando. Se aparecer algum barulhinho esquisito aqui, é o meu cachorrinho que está sonhando, tá bom? Mas vamos lá. O Senhor está ali, é o fechamento da lição. Os nomes da cidade, né? O nome da cidade, ela não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. E é interessante que quando a gente olha no decorrer da Bíblia, né, o nosso comentarista, ele coloca diversos nomes que a cidade elas são colocadas. No final, em Apocalipse, é chamado de Arraial dos Santos, a cidade amada. E esse nome, Arraial dos Santos, né, cidade amada, ele vai mostrar justamente, primeiro, a natureza daqueles que ali habitavam, por isso que é chamado de Arraial dos Santos, e também a cidade amada, porque mostra o relacionamento de Deus para com essa cidade de Jerusalém. O nome divino, né? O nome de Deus também, ele não são apenas apelativos, não são simplesmente uma forma de identificar o nosso Deus no meio de vários deuses, né? Antes, os nomes de Deus que nos aparecem na Bíblia são amostras, apontam para a sua natureza, suas obras, seus atributos. E quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá lá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. É interessante que no momento de angústia, onde se confronta a enfermidade, o Senhor sara. Quando estava se precisando de justiça, né? O Senhor, justiça nossa. Quando estava se falando de confronto com os exércitos que existiam na época, então estamos falando do Senhor dos exércitos. Então, diversos momentos, né, vão se colocando e o nome que o Senhor se apresenta vão justamente de uma forma de estimular o povo a confiar nele para suprir as necessidades que esse nome exigia pelo qual ele fosse apresentado ao seu povo, tá bom? Então são nomes que mostram, né, quando fala sobre o justo, sobre o santo, está falando sobre a natureza de Deus, né? Sobre as suas obras, seus atributos. Então o nome dele, ele é colocado para isso, tá bom? Ele é colocado visando justamente
mostrar para que nós possamos entender um pouco, apesar da nossa mente limitada, algo a respeito do próprio Deus. Aqui ele aparece, né, como Yahvé Shammah, o nome divino, né, Yahvé Samar, isto é, o Senhor está ali. É um novo nome dado à cidade no milênio, né? O objetivo, irmãos, é tirar de Jerusalém, com aquela cidade histórica de pecado, aquela cidade que acumulou muitas das vezes atitudes que exigiram que o Senhor julgasse, e mostrar que a partir daquele momento a cidade seria conhecida, né? Uma vez Deus ele não pode coabitar com o pecado, Deus não pode coabitar com aqueles que estão fora do seu plano. Então, ele aponta para essa realidade, sobre uma época em que não haverá mais o pecado, a cidade ela foi limpa do pecado, foi limpa de tudo aquilo que impedia a sua comunhão com Deus, e agora a cidade, uma vez que está expurgada dos seus pecados, ela pode ser uma cidade onde o Senhor se faz presente. Então ela passa a ser a cidade onde o Senhor ali está. Concluindo, o livro de Ezequiel, né, termina com uma grande promessa, né, irmãos, que um dia Deus ele vai estar para sempre com o seu povo, Deus sempre estará conosco, e essa, irmãos, é a grande promessa, é a grande vitória que nós temos. Essa promessa ela está repetida, né, em Apocalipse, e a maior bênção para nós, irmão, como povo de Deus, é termos Deus sempre no nosso meio. Esta aí, irmãos, é a essência da alegria, da felicidade, da paz, é que nos dá descanso, é que o Senhor, ele sempre esteve conosco, hoje o Senhor está conosco, e nós esperamos, né, que durante toda a eternidade o Senhor, ele sempre estará conosco, ele sempre estará nos acompanhando. Seja isso real para o povo de Deus, igreja, isso seja chamado como real para o povo de Deus, Israel, ou seja, isso é uma realidade apontada para a comunhão de Deus para com o seu povo. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringe apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo. Isso aqui é uma grande realidade. Quando nós falamos sobre um tempo futuro, e nós falamos, né, sobre um templo físico onde Deus ele se fará presente, mas hoje a igreja ela já é uma amostra desse templo, porque o Senhor ele está presente, o Senhor ele habita na sua igreja, o Senhor habita no meio dos crentes, o Senhor habita no meio de mim e no meio do irmão, no meio da irmã. Não interessa se seja homem, se seja mulher, se seja obreiro, se seja leigo, não interessa se seja alguém que ocupa alguma função de liderança, Deus ele sempre está conosco. E quando nós falamos, né, sobre o templo, morada do Senhor, todos nós individualmente somos. Nisso, irmãos, nessa visão, nessa realidade, não existe a ideia do crentinho, crente fraco, crente pequeno. Todos nós que estamos na igreja do Senhor, todos nós que professamos a nossa fé em Cristo do Senhor, somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita dentro de cada um de nós, e por isso todos nós somos esse lugar onde se pode falar: o Senhor está ali, o Senhor está aqui comigo, irmãos, o Senhor está aí com o irmão, o Senhor está aí com todos os nós da nossa igreja, todos aqueles crentes que estão espalhados sobre a face da terra, o Senhor ele está no meio da sua igreja. Amém. Que Deus aí possa nos abençoar. Espero que os irmãos aí tenham gostado, né, dessa nossa conversa, e um bom propósito, um bom planejamento para 2023, irmãos, é contar com os irmãos aí no decorrer do ano na Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz aí, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Dia 1º, domingo que vem,
nós não teremos a escola bíblica dominical novamente, mas a aula do primeiro domingo, nós vamos celebrar ela no dia 5, nós vamos dar aula em formato classe única. No dia 5, no nosso culto de ensino, na quinta-feira. E no dia 8, nós teremos a nossa primeira escola bíblica dominical do ano, também com a nossa ceia. E essa primeira aula do ano, quem vai ministrar para nós é o nosso pastor. Então, eu convido você a estar presente conosco dia 8 de janeiro. Marca aí no seu calendário, marca aí na sua agenda, para nós estarmos todos juntos ali na nossa primeira Santa Ceia do ano. Que Deus aí possa nos abençoar, em nome de Jesus. Fique na paz.